É muito importante que o movimento espírita perceba o valor da mensagem que possui para que ele não desperdice esforços em direções equivocadas e exerça o papel que ele tem para fazer como ninguém faz, que é o trabalho de consolo, de conforto, de esclarecimento espiritual. Nós temos uma mensagem incrível, nós temos uma doutrina espetacular. Quem pode oferecer para a humanidade melhor consolo para o luto do que nós? Me digam se existe algum lugar aonde uma mãe, um pai, uma esposa, um filho, não existe. Não existe nenhum lugar que consiga decifrar os enigmas da mediunidade como nós. Não existe nenhum lugar que pode explicar a vida do mundo espiritual como nós. Eu sei que tem muitas doutrinas que falam de reencarnação. Tem. Eu poderia encher 2 mãos minhas com o nome de doutrinas reencarnacionistas. Mas a doutrina espírita tem o poder de decifrar esses enigmas de uma maneira muito racional, muito extraordinária, de maneira muito singular. E é essa singularidade da doutrina espírita que a gente não pode perder. Esse majestoso patrimônio, esse tesouro inestimável de conhecimento que a gente tem. Muitas doutrinas falam de vida após a morte. Mas quem conta como é a vida depois da morte? Quem conta? Quem dá detalhes de como é? Quem convence a profundidade do nosso ser de que a vida continua? Então nós temos instrumentos extremamente poderosos. Nós temos ferramentas incríveis nas nossas mãos que pode ser usado para o pessoal que está lá fora, ou até nós mesmos, adoecidos, ralados, machucados pelas dores do mundo, porque as dores da vida, elas não escolhem os espíritas para não sofrerem. Às vezes, ao contrário, pela força que a gente tem, o luto visita os nossos lares, a droga vem fazer morada debaixo do nosso teto. Os conflitos familiares também vêm habitar conosco. Nossos dramas de relacionamento também costumam nos visitar. Doenças graves, sequelas profundas nas nossas existências que exigem esse dom de decifrar que a lei de causa e efeito pode nos oferecer. Essa perspectiva feliz que aguarda a todos nós é um tesouro. E às vezes a gente se perde no labirinto da doutrina espírita. E quando falo que a gente tem que tomar cuidado porque nós temos uma tarefa de consolação muito importante, é porque nós temos hoje alguns problemas que podem acontecer dentro do movimento espírita e que a gente precisa estar atento para não perder o foco, para não se afastar do objetivo maior que a doutrina espírita possui, que é a transformação moral do homem. E eu vou citar aqui 3 problemas que o movimento espírita pode apresentar e que nos tiram do foco e que podem comprometer essa grande tarefa de consolo que a gente tem para oferecer à humanidade. O primeiro grave problema que a gente pode enfrentar no movimento espírita é um fenômeno chamado de biblificação do movimento espírita. Um excesso de exegese e uma carência de doutrina. Não estou dizendo com isso que a gente não deva estudar texto bíblico. É excelente, é muito bom.
Isso é muito importante. O problema é quando esse estudo do texto bíblico nos afasta de duas coisas. Primeira, dos ensinos espíritas. Quando você tem um estudo sobre texto bíblico que desconecta dos assuntos espíritas. Você faz um estudo na casa espírita que cabe no centro espírita, cabe no Rotary, cabe na maçonaria, cabe no Lions, cabe na escola pública, cabe até na igreja católica, cabe na igreja protestante. Então esse estudo não é um estudo espírita. Ele pode ser até um estudo interessante, mas ele não é um estudo espírita, porque ele se aparta do conteúdo espírita. Ele se afasta. A gente discute as coisas, mas aonde vai o conhecimento espírita? Nós não estudamos o texto bíblico para sermos especialistas em textos evangélicos ou textos do Velho Testamento. Nós estudamos para que dali nós teremos lições para as nossas vidas. Conhecer para saber não vale. Então, o primeiro grave problema que a gente tem é um estudo que não fala de Kardec, não cita a reencarnação, não fala de lei de causa e efeito, não fala de nada. Eu desafio qualquer um aqui de nós a pegar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e dizer, está aqui, nesse capítulo Kardec não tratou nenhum princípio doutrinário do vida. Todos os estudos do Evangelho têm por mote a discussão de um princípio espírita. Ele parte do princípio espírita para o Evangelho. E às vezes a gente pode correr o risco de ter nas nossas instituições estudos voltados para os aspectos religiosos, bíblicos, absolutamente divorciados da questão espírita. Então, assim, eu não estou dizendo para a gente paralisar os grupos de estudo de Evangelho, mas que a gente atente para entregar nos estudos uma conexão com pelo menos um princípio espírita, pelo amor de Deus. Vamos pelo menos falar de Kardec, vamos pelo menos falar da obra básica, vamos trazer um princípio para conectar naquilo, para não ficar divorciado da doutrina espírita. E o segundo problema que também a biblificação pode ter é quando a gente sequer aborda os aspectos morais. Porque quando aborda o aspecto moral, ficou ruim, e não ficou espírito, mas pelo menos levou uma mensagem, né? Tá bom, né? Ajudou. E quando não tem nem isso? E quando as pessoas perdem uma reunião inteira para discutir se Paulo de Tarso caiu do cavalo ou do camelo? Não, foi do cavalo, foi do camelo. Não, foi do camelo. Não, mas camelo não pode ser, foi o cavalo. Aí cavalo foi o camelo. Aí a outra para discutir se Maria era virgem ou não era virgem. Então, gente, não vai mudar isso. Mas foi, não foi, foi, não foi. Tá, eu quero saber o seguinte, na minha vida, o que isso tem de importância? Se ele caiu do cavalo, se ele caiu do camelo, se ele caiu de um jumento, sei lá do que foi que ele caiu, não interessa. Então, a gente às vezes se perde discutindo, não, era uma faca, era uma espada, era uma espada, era uma faca, era uma faca, era uma espada. E nessa discussão, o tempo vai passando, vai todo mundo embora para casa. Chega em casa, a casa está um conflito desgraçado, todo mundo se desentendendo. Aí eu chego lá, e você que foi para o centro espírita, é aí? Não tem como ajudar o problema aqui em casa, tem, descobri que ele caiu do cavalo, mas pode ser de um camelo. Então, isso é um grave problema que a gente tem. Não existem assuntos proibidos em doutrina espírita, não existe. Então ninguém está impedido de fazer, mas conecta com doutrina. Porque o objetivo nosso, Margarete, é a gente estudar doutrina espírita, é a gente se aprofundar. Então eu tomo um texto bíblico, vamos analisar isso aqui. E eu vou analisar esse material à luz da doutrina espírita. Não é à luz da doutrina espírita, é à luz de sei lá o quê. Então esse é um problema perigoso que a gente tem. E que tira o foco, porque enquanto a gente está discutindo se o cara caiu do cavalo ou do camelo, tem um cara se matando aqui do lado. Tem gente em depressão e a gente está
se perdendo no labirinto de um conhecimento que às vezes não vai ajudar. Estudar de maneira que isso possa me ajudar a entender o que está acontecendo na minha sociedade e me tornar uma pessoa mais capaz de decifrar o mundo, ótimo. Mas cuidado para que esse estudo não afaste a gente do objetivo maior, porque isso pode ser uma armadilha. A gente se torna especialista de uma coisa que na verdade não transformou as nossas histórias. Um segundo problema que o nosso movimento espírita pode apresentar é um fenômeno chamado de psicologização do movimento espírita. Excesso de psicologia, carência de espírito. E antes que alguém me critique, eu vou logo dizer que não tem nada a ver com Joana de Ângeles. Porque a obra de Joana de Ângeles faz uma excelente conexão entre espiritualidade e a psicologia. A série psicológica dela oferece um material muito robusto para o decifrar dos enigmas dos problemas sociais à luz da doutrina espírita, trazendo a reencarnação, a lei de causa e efeito, os conflitos familiares, para que a gente consiga decifrar à luz da mediunidade, da evolução, para que a gente analise esses fenômenos sob a ótica espírita. Isso nem sempre acontece. Nós podemos ter, de repente, estudos na casa que esquecem que somos espíritos e que podem tratar as questões do ponto de vista da psicologia, observando como se nós fôssemos apenas corpo, e não trata de espírito. Você pega a palestra espírita, ela não citou Kardec em nenhum momento, nem falou que somos espíritos. A palestra foi muito boa, mas ela serve na maçonaria, serve no Rotary, serve em todos os lugares, serve até no centro espírita, mas ela não é uma palestra espírita. Ela pode, quando muito, ser uma palestra de autoajuda, porque a autoajuda passa por essas discussões sem que ela mergulhe nas discussões doutrinárias. E isso é um perigo, porque a gente pode, de repente, apequenar o que seja a doutrina espírita. Imagina, de repente, você tem uma mãe que perdeu um filho, vai na casa espírita, e você poderia entregar tanta coisa para ela. Você poderia dizer tanta coisa para ela sobre imortalidade, sobre continuidade da vida, sobre todos os aspectos transcendentes que a doutrina espírita tem, consolando essa mulher que está varada de dor, está experimentando talvez a dor mais amarga da existência. E aí você chega lá para discutir aspectos psicológicos uniexistenciais. É muito complicado isso, porque ainda que sejam estudos interessantes, eles são muito mais de consultório de psicologia do que propriamente de um ambiente espírita. Então a gente precisa alargar. Vamos discutir essa discussão psicológica? Vamos, mas vamos iluminar com o pensamento espírita. Eu não estou dizendo para que a gente não trate desse assunto. Não trata, vamos tratar. Mas traz a discussão da reencarnação, traz a discussão da mediunidade para dentro desse debate, traz a percepção da obsessão, ilumina essa discussão com princípios espíritas, para não ficar restrito a um aspecto assim, apenas fragilizado pelo conhecimento da psicologia. A psicologia é muito importante, mas a visão que a doutrina espírita tem valida os conceitos da psicologia transpessoal, da psicologia positiva, mas levanta o véu para ver coisas interessantíssimas que a gente não pode deixar de entregar para as pessoas. Seria um equívoco a gente ter a chance de fazer tanta coisa, Zé Maria, e a gente não entregar. A gente tem que entregar, porque as pessoas estão ávidas. Existe uma carência absurda de conhecimento espiritual. Existem muitas pessoas lá fora que, se tivessem o conhecimento que temos,
teriam superado suas dores, teriam saído de depressão, teriam evitado suicídios, teriam mantido seus lares, teriam conseguido manter um equilíbrio diante dos processos dolorosos de adoecimento, de conflitos familiares, se fossem beneficiados com esse conhecimento que a gente tem. Então, se a casa espírita não entrega o que ela tem, quem vai entregar? A escola pública vai chegar e vai falar sobre Kardec? Não vai, gente. Então, ou a gente fala desse conteúdo, ou a gente não vai conseguir fazer o papel que a gente tem para fazer. Nossa sociedade precisa de mais desse conhecimento. Nós precisamos, porque nós também somos inseridos nessa sociedade, indivíduos que também passamos por depressão, por conflito, perdas familiares, doenças que são mutilantes, degenerativas, adoecimentos graves. Nós também precisamos disso. Então a gente não pode perder essa oportunidade, porque nós temos a chance, dentro da doutrina espírita, de ter contato com esses saberes de forma gratuita, gente. De forma gratuita. Olha que coisa linda você poder ter esse conhecimento sem precisar que você pague para ter isso. Porque se a casa espírita não entrega isso gratuitamente, de repente a gente vai fazer com que as pessoas tenham que pagar para receber isso em outro lugar. E às vezes, coisas que são bem próximas, se não idênticas à doutrina espírita, são oferecidas pagas lá fora. Então, se a gente fecha essa porta, as pessoas carentes dessa necessidade podem procurar outros ambientes onde elas vão ter que pagar para receber, o que não é justo, porque nós podemos entregar isso de graça. Nós temos esse conhecimento, doutrina espírita é para o mundo, é para ser entregue para as pessoas de graça. Nós temos que levar isso para as pessoas, para que elas procurem a casa espírita, nos trabalhos que a casa espírita desenvolve, e nessas atividades terem a possibilidade do seu atendimento como a casa espírita realiza o trabalho feito de forma absolutamente gratuita para atendimento a todos os que precisam desse tipo de amparo e socorro. Não é razoável que a gente se aproprie desse saber e depois venda. Não é correto. Então a gente precisa ter um local maravilhoso para entregar esse tipo de conhecimento tão libertador que a doutrina espírita possui. Estou errado, Benedito? Biblificação, psicologização e o terceiro, que eu acho que é pior que os outros dois: politização. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça, porque nós estamos querendo repetir movimentos equivocados do passado, já feitos no cristianismo, de aliança do poder divino com o poder temporal. Isso é muito ruim, isso é péssimo, a gente querer trazer a discussão da política partidária para dentro da casa espírita. A doutrina, eu vou ser bem claro para não fazer rodeio, para ninguém entender pela metade que eu estou dizendo. A doutrina espírita, ela não é de esquerda e ela não é de direita. A doutrina espírita, ela é de cima. E como ela é de cima, como a doutrina é de cima, a tribuna não pode ser usada nem para defender, nem para atacar ninguém. Nem para defender e nem para atacar quem quer que seja. Às vezes as pessoas dizem, mas nós precisamos, é um absurdo a falta de democracia e tal. Sim, mas o Império Romano também não era democrático e o cristianismo nasceu lá dentro. E daí? Quem faz as coisas no mundo não é o governo, é o povo. Então somos nós. A gente não deve oferecer a tribuna espírita para que discussões políticas partidárias
venham a ser debatidas aqui. É claro que política é uma ciência, e a gente, tudo que fala é político, porque quando a gente defende uma ideia, é uma visão política que a gente tem da vida, mas política partidária é outra. Atacar pessoas ou defender pessoas não faz parte do ambiente espírita, não faz parte do nosso propósito. E a casa não pode se dividir em relação a isso. Essas discussões, elas são extremamente perigosas. No Livro dos Espíritos, no final do Livro dos Espíritos, na conclusão, depois, quando vocês chegarem em casa, vocês vão ler. Vocês vão encontrar no último parágrafo do Livro dos Espíritos um ponto em seguida, e depois começa assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Então, os bons espíritos não instigam o mal. Se tem alguém instigando o mal, não é bom espírito. Mas o que é o mal? Segue o texto. Jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Então, nenhuma forma de assassínio, seja o aborto, seja a pena de morte, seja o cancelamento pelas redes sociais, ou a violência através do teclado, porque às vezes as pessoas falam muito que tem que desarmar as pessoas. Então, desarma tudo. O teclado também é arma. Teclado também mata a gente. Então, a gente precisa se desarmar de dentro para fora. Não é somente a arma que está do lado de fora. A língua é uma arma. É uma lâmina, como diz Tiago na sua epístola, a língua é uma lâmina que guardamos na boca. Então, você joga a língua vai, acessa e fere as pessoas. Então, a gente precisa verdadeiramente, está lá no Livro dos Espíritos, entender que os bons espíritos jamais estimularam o ódio e a violência, o assassínio e a violência. Então, todas as formas de assassinato, virtuais ou físicas, em qualquer faixa de idade, suicídio assistido, eutanásia e etc., não estão contidas dentro da visão de esquerda e de direita, não estão. A nossa visão é a visão espírita. Então, nem pena de morte e nem aborto. E tem uma terceira frase na sequência dessa, e diz: jamais os bons espíritos foram estimuladores do mal. Jamais incentivaram o assassínio ou a violência. Ponto. Jamais estimularam o ódio dos partidos. Se tem alguém de algum partido com ódio de alguém, não está a serviço do bem. Nunca o ódio será a estratégia da espiritualidade superior para tentar estabelecer o bem. Então, se alguém, para estabelecer aquilo que acredita que seja o bem, tiver que odiar outra pessoa, está errado. Então, se alguém me perguntar qual é o lado que está certo, é a esquerda ou a direita, é o lado que não odeia. Se você pertence a um determinado segmento político e você não odeia o outro, você está certo. Mas se você está desse mesmo lado, você odeia, você está errado, porque o que está errado é o ódio. É a gente brigar, a gente se desentender, a gente nas redes sociais fez uma coisa absurda. E isso foi, de certa maneira, interessante, porque a gente descobriu quem nós éramos. A gente achou que a gente era lindo e maravilhoso. Aí nós descobrimos que nós somos intolerantes. Então é assim que a gente se descobre. Esses movimentos que acontecem em nosso derredor, com essas entidades perturbadoras que reencarnaram e as que estão do lado de lá, ajudam a dizer para nós quem nós somos. Quem nós somos? E a gente descobriu, gente, eu não sou tão bonzinho como eu pensei que eu fosse. Então é dessa forma. O movimento espírita ele não deve ter nenhum tipo de aliança com nenhuma predileção política partidária. Mas isso não significa dizer que o espírita como pessoa não possa ter. O espírita pode. Se o espírita acha que tem que ter uma participação política, tenha, mas da porta da casa para lá. Você quer fazer suas manifestações, vai lá para o partido. Grite, reclame, levante bandeira, faça o que você quiser lá. Dentro da casa espírita não se faz isso. Não se traz a política do mundo para dentro da casa. Mas se faz o contrário. Se leva o espiritismo para dentro da política.
Eu vou ser um político, beleza, mas a nossa primeira característica é espírita. Que não sejamos um político espírita, que sejamos um espírita político. Que esse seja o nosso primeiro adjetivo. E que nós, estando dentro do ambiente político, se assim quisermos, é uma questão de gosto, que a gente coloque o que a gente conheceu aqui lá. Que a gente leve amor para os ambientes políticos. Mas nunca trazer o prurido, essa cisânia dos ambientes manchados pelas dificuldades de convivência com aqueles que pensam diferente de nós, para dentro dos arraiais espíritas. Nós precisamos manter a nossa condição de equilíbrio emocional. Embora cada um de nós tenha a sua predileção, os nossos espaços espíritas não devem servir para as discussões desse tipo, senão a política vai fazer aquilo que nenhum dos movimentos anteriores dentro do movimento espírita conseguiu fazer, que é dividir o espiritismo. Nós tivemos várias ondas no passado, de várias ideologias. Agora vai rachar. Não, agora racha. Não, agora vai dividir. E a gente conseguiu ir singrando esse mar encapelado e levando o movimento com a coesão que a gente tem. Mas não é só a doutrina espírita, não é só o movimento espírita, temos vários movimentos religiosos que estão sofrendo muito com o esgarçar dessas tensões político-partidárias. A gente tem que manter o movimento espírita indene dessas dificuldades que acontecem em torno da nossa sociedade, tá bom? Então, 3 problemas são graves. A biblificação, que é o estudo da Bíblia sem espiritismo, a psicologização, que é o estudo da psicologia sem espírito, e a partidarização do movimento espírita, achando que aqui é lugar para se fazer debate político. Bom, e o que a gente precisa fazer? A gente precisa se organizar para fazer o melhor trabalho possível no acolhimento desse adoecimento que a nossa sociedade tem. E nos transtornos mentais, nós temos notícia de que existem 3 grandes classes de transtornos mentais. Como se fossem 3 grandes blocos de transtornos. Nós temos um bloco de transtorno que são os transtornos de neurodesenvolvimento. Os transtornos de neurodesenvolvimento estão mais afetos ao neurologista do que ao psiquiatra. Porque está no hardware, não está no software. Está no cérebro. Está na questão da estrutura cerebral que as pessoas possuem. São os fenômenos da área dos transtornos que dizem respeito a aspectos mais físicos desses adoecimentos. E aqui você vai encontrar uma série de fenômenos dessa natureza. Déficit na parte intelectual, pessoas que têm deficiência intelectual, dificuldade, renascem com uma dificuldade de aprendizagem, dificuldade até de se expressar, de se cuidar. Nós temos algumas pessoas com diversas síndromes diferentes que possuem um aparelho físico que não corresponde àquilo que a sua idade deveria dizer. Você tem uma pessoa que já é adulta, mas a mente dela ainda é infantil, ela ainda tem dificuldade por esse déficit intelectual. Nos transtornos de neurodesenvolvimento, a gente também vai encontrar várias síndromes que a gente conhece bem. Síndrome de Down é uma delas, que tem comprometimento da parte do desenvolvimento intelectual. Nós vamos encontrar os transtornos de TDAH, que é os transtornos de hiperatividade e atenção. Então, esses transtornos, eles estão localizados nas áreas do cérebro que parecem não serem iluminadas. As várias expressões do TEA, que é o transtorno do espectro autista, que são localizados na dificuldade que o indivíduo tem de acessar determinadas áreas do cérebro social. Quando você faz uma ressonância dessas pessoas, você percebe que a área do cérebro social ela não é iluminada, ele não reage a um fenômeno de estímulo. Criança principalmente, que como o pessoal hoje tem trabalhado,
ela não reage de maneira satisfatória aos estímulos externos. Então, por exemplo, você tem uma mãe que leva uma criança para o consultório do psiquiatra para que ele faça um diagnóstico, para verificar pelos exames se a criança tem autismo ou não. O médico, então, aplica a bateria de exames, analisa tudo. Aí está a mãe sentada junto com a criança. O médico analisa e diz: olha, pelos exames que a gente tem aqui, o seu filho tem autismo. Quando essa notícia é dada, é muito frequente a mãe chorar. A mãe chora. E a criança que está sentada do lado dela não chora. Isso é mais um instrumento do diagnóstico. A criança ela não reage emocionalmente à emoção da mãe. A criança pequena, se a mãe chora, a criança não sabe porque ela chora junto. Se a criança vir a mãe chorar, ela chora. Ela não sabe nem porquê, mas a mãe chorou, eu vou chorar. A mãe está chorando, eu choro também. Mas o médico dá o diagnóstico e olha para a criança. A criança fica impassível. A mãe está chorando, ele não consegue registrar aquilo na forma de sentimento. Então, hoje, a gente tem uma quantidade imensa de pessoas que estão passando por esse diagnóstico, né, de autismo. Muitas pessoas dizem assim: o que está acontecendo? Está aumentando o número de autismo no mundo. Eu estive conversando com o pessoal que trabalha na área de psiquiatria, com trabalhos publicados e tal, são espíritas, dizendo o seguinte, que o grave problema não é que está aumentando o número, está aumentando o diagnóstico. Mais diagnóstico. Diagnóstico tardio também. Por exemplo, vou dar um número para vocês do IBGE, porque eu sou do IBGE. Em 1967, vocês não tinham nem nascido, apenas 52% das crianças brasileiras estavam na escola. E os 48 estavam onde? Estavam na área rural, sem escola, estavam na área urbana e não conseguiram, a mãe foi para a fila, não conseguiu vaga, porque as vagas acabaram. Tinham sido expulsos da escola por mau comportamento, aí pegavam uma expulsão e depois para conseguir vaga não era fácil. E todos os transtornos, um pacote tudo junto, estava tudo fora da escola. Então eram crianças invisíveis, a gente nem sabia que eles existiam. E na medida em que a universalização do acesso à escola foi sendo estabelecida, essas crianças começaram a aparecer. E hoje a gente começa a perceber a incidência, não só desse, como de outros elementos que na nossa sociedade passam a ser tão visivelmente percebidos agora. Então, nessa área dos transtornos de neurodesenvolvimento, estão esses fenômenos que a gente está comentando, que estão mais ligados à questão cerebral. Então, são as deficiências intelectuais, as dificuldades relacionadas com os problemas das síndromes, é a TEA, é o TDAH. Essas expressões todas, elas pertencem a um pacote. Esses pacotes, eles, ao chegarem na casa espírita, a gente não poderá oferecer para esses casos a chamada solução para o problema. Não, pode trazer seu filho que vai ficar curado disso aí. Porque esse é um processo cerebral que vai ter uma duração por toda a existência. A gente não vai ter a perspectiva de cura de situações dessa natureza. Então, o que a gente pode oferecer nesses casos? Nesses casos, a gente dá suporte para a família, para que a família não adoeça. Porque, digamos, eu tenho uma pessoa dentro de casa que ela tem um transtorno, de acordo com a maneira como eu lido com esse transtorno, eu também adoeço. Então, eu vou cuidar para que aqueles que estão em volta, que dão suporte para aquela criança, ou para aquele adolescente ou adulto, para que eles tenham mais resistência. Então, a gente vai cuidar da criança? Vai cuidar dele.
na compreensão de que a gente vai tratar a influência espiritual que ele possa ter, vai tratar os aspectos de fluidoterapia para essa criança, mas para a família a gente vai oferecer um material mais robusto, porque eles podem ter um suporte maravilhoso para que eles consigam se desembaraçar dessa... Foi? Que ótimo. Então, a família pode ter um suporte maravilhoso nessa hora, se você entregar para ela lei de causa e efeito, imortalidade da alma, reencarnação, influência espiritual. Nossa, eu tenho tanta coisa para entregar para essa família, que a família, se ela tiver um conhecimento espiritual, ela reduz as dificuldades de relacionamento em casa. Ela reduz. Então, isso é muito importante para quem está lidando com essa categoria de adoecimentos. O que eu vou oferecer para quem tem isso? Eu vou oferecer o suporte terapêutico para o adoecido e vou cuidar de maneira mais particular da família, que pode ser realmente muito melhor atendida a partir daí. Um segundo grupo de problemas de cunho da chamada doença mental ou dos transtornos mentais são aqueles que são categorizados, classificados, empacotados dentro de uma coisa chamada psicose. As psicoses são os dramas que a gente tem aonde os indivíduos eles fizeram uma ruptura com a realidade. Na psicose, a personalidade foi destruída. E é muito complicado você lidar com pessoas que houve um esfacelamento da individualidade, da personalidade, ela está absurdamente comprometida. É diferente do outro caso, porque nos outros casos, o adoecimento estava no cérebro, agora já não é mais uma questão do neurologista, agora já passamos para a mão do psiquiatra. Então, nesse segundo pacote aí, Marília, a gente vai ter um conjunto de doenças que existem, né? São as doenças mais relevantes do aspecto do psiquiatra. Aí está colocada, por exemplo, a esquizofrenia. Ela está aí dentro. Esquizo significa dividido. Frenia, cérebro. Esquizofrenia, mente dividida, ou seja, duas personalidades vivem no mesmo corpo. Então eu tenho um comportamento, mas se eu surtar eu apresento outro, geralmente violento, agressivo. Então você tem uma pessoa que tem esquizofrenia, você acompanha aquela pessoa, ela numa hora para outra ela pode ter um surto, ela pode quebrar a casa, ela pode agredir uma pessoa, ela pode pular do prédio. Pessoas que têm processos de esquizofrenia costumam ter um esfriamento nas relações familiares. Ele não sente muita saudade das pessoas. Parece assim que é autista, mas não é esquizofrenia. Ele não sente saudade. Muitas dessas pessoas que andam nas estradas como andarilhos são esquizofrênicos. Não sente falta de casa. Não sai. Vai vivendo, vai andando. Um dia volta, no outro dia vai embora. Não existe laços estreitos articulando a vinculação dessas pessoas com o seu grupo familiar. Esquizofrenia. É um processo que a gente vai administrar uma medicação durante a existência inteira. Mas a gente não tem a perspectiva de dizer, fulano tinha, agora não tem mais. Se ele tem, ele vai continuar tendo. Nós temos conflitos vários na área das psicoses e que a gente sabe que são comprometimentos de outras existências. O adoecimento mental ele é sempre ligado a aspectos expiatórios. As outras situações da existência pode ser prova, pode ser missão, pode ser expiação. A pessoa nasceu sem um olho. Pode ser missão, pode ser expiação, pode ser prova. O Chico era cego num lado, via mal do outro. Prova, expiação, missão. Irmã Dulce não tinha um pulmão.
Prova, expiação, omissão. Então, essa coisa de dizer que a pessoa, não tem um pulmão, está devendo, isso não é verdade. Mas o adoecimento mental, ele tem uma estreita relação com conflitos existenciais de outras épocas, que justifica as situações do presente. Nos casos, por exemplo, de autismo, que a gente estava falando, é fuga. O espírito que foge porque não quer voltar a conviver com as pessoas, porque numa outra existência viveu experiências muito traumáticas de guerra, não quero ter contato com o homem. Pessoas que foram abusadas sexualmente no passado, renasce autista, não quero contato com as pessoas. Indivíduos que viveram processos profundamente dolorosos de descrença na humanidade, renascem muitas vezes em fenômenos de adoecimento autista. E os casos graves, às vezes, estão relacionados com drogadição, com suicídio, em que o corpo serve de cativeiro para impedir que ele volte a ir a buscar as drogas ou que ele volte a se suicidar. No livro Memórias de um Suicida é colocado essa possibilidade que determinados espíritos, para que eles consigam aproveitar melhor a encarnação, ele se suicida, não fica muito tempo no mundo espiritual, já reencarna. E como ele reencarna logo, ele vem sequelado. Mas é a melhor maneira de fazer ele esquecer o que ele fez. Então, para ele não ficar no mundo espiritual remoendo as culpas, reencarna logo ele. Então, ele reencarna com sequelas físicas para uma encarnação geralmente curta, e depois ele vem para uma outra em que o corpo já absorveu parte das mazelas, aí vamos recomeçar numa encarnação mais adequada para frente. Isso é uma possibilidade dentro do cenário. Já no caso das psicoses, eu já tenho um problema na mente, não é no cérebro, é a mente da criatura que tem dificuldade. Então você tem a esquizofrenia, você tem o narcisismo. Narcisismo é aquela doença na qual a pessoa ela quer tudo para si, independente do outro. Então tem marido narcisista. Ele explora a mulher, bate, machuca, e aí faz da vida dela um inferno. Quando ela sai, ele diz: me perdoa, não vou fazer isso nunca mais. Eles viram um cordeirinho, ela acredita, eu mudei, aí ele volta e faz de novo. Narcisista não tem cura. Narcisista não tem cura. Existe mãe narcisista, que cria os filhos e geralmente escolhe um filho ou uma filha para ser o massacrado. Não vai casar, vai viver debaixo do cabresto, só fala negativa. Você é ridícula, você é muito feia, você é horrorosa. Ninguém vai querer casar com você, você é uma pessoa horrorosa. E impede todo mundo que se aproxima para se casar com ela, ela atrapalha, não deixa. E subjuga a pessoa. Às vezes subjuga todos os filhos, às vezes escolhe um para subjugar. Relacionado com questões do passado, histórias mal resolvidas do ontem. É movido por um egoísmo movido por uma profunda inveja. Aí o filho obtém sucesso, passou no vestibular, todo mundo vem lá para festejar porque passou no vestibular. Não, parabéns é para mim, fui eu que tive ele. Então, eu é que recebo, não é ele. Eu é que tenho. Eu conheço uma mãe narcisista que quando a filha, que tem 45 anos, viaja com o marido para visitar a mãe obriga a filha a dormir com ela e não com o marido. Então, existem muitas situações no campo desse tipo de problema, desse adoecimento, que são as doenças de cunho psicótico. Então, você tem lá a esquizofrenia, você tem o narcisismo, você tem o transtorno delirante. Transtorno delirante, a pessoa vive numa realidade que não existe. Senão vamos ser invadidos pelos ET amanhã. Isso é mesmo? Vai. Eu vi eles ontem na minha casa, vieram dar um aviso. E aí? E aí que amanhã nós vamos ter tomado por eles aqui. E a pessoa tem tanta certeza daquilo que ela acaba até convencendo você. Tanta certeza que ela tem. Transtorno delirante. É um outro fenômeno também que o psiquiatra vai trabalhar. Transtorno delirante,
você vai ter que administrar uma medicação para diminuir a crise. Todas essas doenças, a esquizofrenia, o narcisismo e, o transtorno delirante, você pode cuidar para diminuir a oscilação da criatura, mas cura você não vai ter. Você vai ter uma medicação que você vai administrar para diminuir esses arroubos que a pessoa tem. Na psiquiatria tem um adoecimento psicótico também chamado de transtorno das personalidades múltiplas. Chico Xavier tinha. Transtorno das personalidades múltiplas. Isso é impressionante. A pessoa muda. Daqui a pouco é outra pessoa. E fala diferente. Tem um conhecimento diferente. Aí quando volta o outro, não tem aquele, nem sabe o que disse. É uma outra personalidade que assume. Aí é catalogado dentro da psiquiatria como transtorno das personalidades múltiplas. E a gente entende que seja o famoso fenômeno da mediunidade. Então a mediunidade é mediunidade mesmo, né? Vamos lá. Então tem vários transtornos psicóticos, tem vários. Esses transtornos eles vão acontecer e a gente vai ter que aprender a lidar com eles, porque eles são transtornos que você vai ter que ter uma medicação, a sociedade vai ter que lidar com esses transtornos e o psiquiatra vai ter que dosar a medicação. O que você vai oferecer para uma família que tem esse tipo de problema? Para o adoecido, tratamento apenas da fisioterapia, ele pode assistir uma palestra, alguma coisa, mas a gente não espera grandes resultados aqui. A gente tem que trabalhar mais a família, que é onde estão os que vão lidar com aquilo. Você ter em casa um filho que é esquizofrênico, você ter um marido esquizofrênico, uma esposa esquizofrênica, você tem que estar o tempo todo atento nos movimentos dele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então, esse segundo grupo de adoecimentos, a gente vai oferecer socorro para o adoecido, mas a gente vai cuidar com muito mais atenção da família, porque eles podem se desestruturar. É possível que essas pessoas que estão no trabalho de socorro desses que estão doentes, adoeçam também. Comecem a desenvolver ideação suicida porque não suportam o peso da carga de lidar com uma pessoa que tenha tantos transtornos. Mas são 3 famílias. Os transtornos de neurodesenvolvimento, que eu já falei, os transtornos, anotando aí, né, Maria? Os transtornos de psicóticos e agora o terceiro pacote. Esse terceiro pacote é o pacote no qual a gente pode fazer o melhor trabalho possível, porque não são os transtornos de neurodesenvolvimento e nem são os psicóticos, são os transtornos neuróticos. O que é um transtorno neurótico? É aquele que a pessoa diz, eu não estou bem, eu estou ruim, eu preciso de ajuda. Ou seja, o ego luta para manter a sua lucidez. A pessoa está percebendo, não estou legal, eu preciso de ajuda, eu estou perturbado. Então, aqui nesse terceiro grupo, meu Deus, a Casa Espírita pode fazer uma coisa absurda de transformação nas vidas, porque os transtornos neuróticos têm cura. Os outros é mais difícil. Mas nesse terceiro pacote é onde estão aquelas situações de transtornos mentais que podem ser de uma janela de tempo. A pessoa sofre um golpe da vida e ela então entra numa crise e depois, se você souber tratar, você tira a pessoa da crise, ela volta à normalidade. É como uma perna que quebra. Quebrou, conserta a perninha, a pessoa volta a andar. E esse transtorno, chamado transtorno psicótico, ele tem várias famílias. Tem uma família de transtorno psicótico chamada transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são os transtornos que estão ligados com a nossa dificuldade de lidar com o que está acontecendo conosco no presente. Todo mundo aqui é ansioso. Se não for ansioso, é doente. Todo mundo é claro, tem que ser. Ora, você vai fazer
Você vai fazer um exame, olha, você vai fazer uma biópsia amanhã, para a gente ver o resultado. Você não vai ficar ansioso? Vai fazer um beta-HCG para saber se está grávida, não vai ficar ansioso? Claro que vai. Claro que vai. Você vai fazer um vestibular, vai fazer um Enem, não vai ficar nervoso? Claro que vai. Só que isso são episódios de ansiedade que você pergunta, por que você está ansioso? Eu digo, porque vou receber o resultado do meu exame amanhã. Beleza. Eu consigo dizer porque eu estou ansioso. Isso não é patológico, isso é normal. Se eu disser assim, não, estou tranquilo, não, é porque está doente. Está doente. A gente tem que ter, isso é normal, as oscilações de humor da criatura são normais. Então você ter oscilação é sinal de saúde. O problema é quando o nosso processo de ansiedade não sai de nós. Amanheci uma ansiedade, estou numa ansiedade hoje, mas por que não sei? Ai, estou me aguentando. Eu já roí as unhas até do pé e não aguento mais, sabe? Então, a pessoa está num estresse. A pessoa liga a televisão e fica tanto, passa, não assiste nada, não tem nada para assistir. Aí ela tira o livro, não tem nada para ler. Abre o guarda-roupa, não tem nada para vestir. Olha, é uma aflição, é o tempo todo, uma angústia que não passa nunca. Esse é o adoecimento da ansiedade. Aí esse está doente. Então existe ansiedade normal e existe ansiedade patológica. A ansiedade está dentro do capítulo das neuroses, está dentro do capítulo da chamada das ansiedades, das neuroses de ansiedade, ou transtornos de ansiedade. Dá para fazer muita coisa para quem tem isso, dá para ajudar. Como também existe um outro fenômeno dentro da classe dos transtornos de ansiedade, que é a síndrome do pânico. É uma sensação horrível de morte. E não adianta você dizer para a pessoa, fique calma, aí que ela fica nervosa. Um transtorno de ansiedade ele costuma durar de 20 a 40 minutos. Perdão, um transtorno de síndrome do pânico. A pessoa entra no avião, passa o cinto, aí diz, vai cair, pronto. Não tem quem faça ela parar de gritar, ela vai ficar apavorada, ela vai ter um treco, ela tem que ser retirada do avião, senão vai dar um surto coletivo, vai todo mundo sair gritar e o avião cai mesmo. Então, a gente precisa perceber que nos transtornos de ansiedade existem muitos transtornos aí dentro. E eu estou citando 2 que seriam assim mais comuns, né, da gente falar. Esse transtorno dá para a gente fazer muita coisa, para ajudar as pessoas a diminuir a ansiedade delas, essa angústia do dia de amanhã. A fé é muito importante. Uma outra classe de fenômenos dessa ordem são os transtornos de humor. Transtorno de humor. Tem 2 que são muito conhecidos. Um é a depressão, que é um tipo de transtorno do humor, em que a pessoa fica numa apatia muito grande, e não devemos confundir tristeza com depressão. Tristeza é tristeza, depressão é depressão. Ai, estou depressivo. O que foi que eu bati meu carro? Quando? Ontem. Não está deprimido. Está triste. A depressão é um processo de tristeza que tecnicamente dura mais de 15 dias e que a pessoa não consegue reagir a ele. Não consigo reagir. Agora, você encontra processos de sofrimento que a gente compreende que a pessoa até entre no processo depressivo. Eu vivi um luto. A pessoa enfrenta um luto. Perda de um filho, perda da mãe, perda do marido, perda do pai, perda de um neto, sei lá de quem, de alguém que você amava muito, que a pessoa vive um episódio de depressão. É compreensível. A pessoa tem o direito de deprimir, gente. E a gente tem o dever de cuidar. Tem o dever de cuidar. Não é porque a pessoa tem conhecimento espírita que automaticamente ela vai dizer, não, pode mandar, está tranquilo. Minha mãe morreu, mas está tudo bem. Não morreu, está tudo bem. Se a pessoa... existem situações, né? Você é muito jovem, perde a mãe, perde o pai, aquilo é um golpe muito profundo. Na medida em que, por exemplo, os nossos pais vão envelhecendo, você vai se preparando para que isso aconteça. É mais fácil você lidar com essa perda.
Quando você tem pais que têm uma visão mais espiritualizada, é mais fácil você entender que seu pai e sua mãe desencarnou. É mais tranquilo. Mas ninguém se prepara para a desencarnação de um filho. Isso é tão complicado que quem perde pai se torna órfão. Quem perde marido se torna viúvo, viúva. E quem perde filho vira o quê? É tanta dor que não tem nome. E as casas espíritas não têm grupos específicos para tratamento de luto, não é, Raquel? Nós temos em Pouso Alegre um trabalho muito bonito feito pela Raquel, que a Vitória faz um trabalho bacana. Nós temos um trabalho lindo também, feito em Caçapava pela Rosana, de atendimento a luto. Nós temos algumas iniciativas, mas são iniciativas isoladas. O movimento espírita mesmo não tem um trabalho organizado de luto. A gente trabalha a caridade, está tudo organizado. Evangelização, estudo sistematizado, está tudo, estudo da mediunidade, está tudo arrumado. E o luto? Cadê? Não tem. A gente poderia fazer um trabalho lindo de luto nas casas. Por que não fazemos? Por que não fazemos? Eu disse ontem na palestra a razão pela qual a gente não faz. A gente não faz pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. Entendeu? Então, a gente poderia fazer. Então, ali você tem, nos transtornos de humor, você tem a depressão e tem o transtorno bipolar. Os dois estão no transtorno de humor. A gente poderia fazer tanto pela depressão. Porque na ansiedade, a gente retira com fé. A presença de Deus ajuda a gente. Na depressão, a gente tem que entregar a doutrina espírita, mostra a lei de causa e efeito, mostra a vida espiritual, mostra como é que é a coisa do lado de lá, para a pessoa entender como é que o trem funciona, para que ela possa dizer, entendi. Então, esses transtornos podem ser cuidados. Dá para fazer muita coisa pelas pessoas depressivas. Transtorno bipolar, a pessoa oscila entre um e o outro. É uma gangorra. Sabe por que a pessoa oscila? Porque ela entra no estado de euforia, ela diz, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender minha casa, vou comprar um terreno, vou fazer uma loja, vou vender sorvete, aí depois eu vou exportar, vou vender o resto de São Paulo, vou vender para o Brasil, vou virar um exportador daqui a 5 anos, estou vendendo para Marte. Aí ela faz um plano de negócio e dá errado. Aí quando dá errado, ela deprime. Se tudo errado, a minha vida é uma desgraça. Aí ela deprime. Aí passa um tempo, mas agora eu vou fazer de novo. Então ela vive o transtorno bipolar. Ela vive períodos de bastante excitação e depois depressivo. Parece um pouco com a síndrome de borderline, mas a síndrome de borderline não está no capítulo das neuroses, está naquele anterior. Anota aí, Marília. Está lá nos transtornos psicóticos, síndrome de borderline. Parece com bipolar, só que a oscilação é muito rápida. Você pode chavear de um humor para o outro em questão de minutos. Eu estou feliz e daqui a pouco eu estou depressivo. Aí depois eu estou feliz de novo. Então a oscilação do borderline, ela é muito mais ligeira. No caso do transtorno bipolar, a pessoa passa um período depressivo e depois passa um período extremamente aquecido, motivado, nem dorme. Então são os transtornos desse tipo. Tem uma outra família chamada transtorno obsessivo compulsivo. Os transtornos obsessivos. Entre os transtornos obsessivos, que é um transtorno que a pessoa não me segura, não consigo, não me controlo, não consigo me controlar. Então, tem mania de limpeza, pessoa que passa o dia inteiro limpando. Tá bom, já chega, já limpou, não, mas vou limpar de novo. E limpa de novo. Eu conheço famílias que têm casa de veraneio, aí eles vão para passar o veraneio, final de semana. Eles passam o final de semana limpando a casa, porque quando chega ela está suja. Eles passam o final de semana limpando. Quando é domingo à noite, termina de limpar. Vamos embora? Vamos embora. Esquisito, né? Mas é o lazer. Ah, mas eu não consigo, eu tenho que limpar. Então manda alguém antes, pelo amor de Deus, fazer uma limpeza, para você gastar só um turno depois. Gasta só um turno. Então no transtorno obsessivo compulsivo, tem as pessoas que não conseguem ver um quadro fora do lugar que tem que arrumar.
Outro dia eu fui fazer uma reunião com um rapaz no meu trabalho e nós estávamos conversando. Aí ele disse assim para mim: eu posso mudar de lugar? Pode. Você queria sentar para ali? Pode, senta. Se aqui eu estou olhando atrás de você e tem um armário com as gavetas, as etiquetas estão tudo fora de posição. E eu estou me segurando, desde que a reunião começou, eu estou me segurando para não ir lá arrancar as etiquetas, pregar tudo uma embaixo da outra. E a minha psicóloga falou que eu tenho que evitar. Então eu estou evitando o estresse. Vou sentar para ali para não ficar vendo. Então, obsessivo compulsivo. Um outro tipo de problema dessa família do obsessivo compulsivo são os transtornos de acumulação. Já viram o pessoal que tudo que vê guarda? Mas essa caixa de papelão vai ser muito útil. Essa embalagem do suco que sobrou aqui, para guardar. A casa não tem onde guardar, gente. Isso é um transtorno também. Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno acumulador. A gente pode fazer muito pelos transtornos obsessivos compulsivos, facilitando com que a pessoa faça contato com a gênese dessa sensação de carência, dessa sensação de ordem, dessa coisa de que se eu não fizer tudo certinho, eu não vou ser amado. A gente precisa redefinir isso na cabeça das pessoas. E o conhecimento espírita ajuda muito a gente a se auto-entender. E isso é possível de se fazer mudanças significativas na vida dos outros. Mas a gente foi ouvir muito a mensagem de Jesus e leu de maneira errada, né? Quando dizia que a gente tinha que entrar pela porta estreita. Aí o pessoal faz a porta do centro bem estreitinha, você não acha a porta. Tem que passar pela porta. Então, se é para passar pela porta estreita, a porta do centro não pode ser larga, porque se a porta for larga, não é a porta estreita. Então faz a porta bem magrinha, aí a pessoa passa na porta, não vê, passa na porta, não vê. Porque a porta é estreita, a gente precisa abrir a porta do centro, para que a gente possa atender esse grupo de pessoas que passam por esse tipo de dificuldades. São várias as famílias de transtornos de cunho de neuroses. Nós temos os transtornos parafílicos, que são os transtornos ligados com os aspectos relativos às questões sexuais. Os desvios de comportamento sexual estão todos eles catalogados dentro da família dos transtornos parafílicos. Então tem uma série de transtornos, né? Necrofilia, que a pessoa vai no cemitério desenterrar os cadáveres para ter relação sexual. Tem uma série de transtornos na área da sexualidade, categorizados dentro da psiquiatria, está tudo enfeixado dentro dos transtornos parafílicos, que a gente precisa cuidar, orientar, falar da obsessão, da influência espiritual. Entrar com medicação às vezes vai ser necessário para diminuir a impulsividade das pessoas, para diminuir esse comportamento, assim, às vezes incontrolável que os indivíduos possam ter. Nós temos uma outra família também, isso aí anota, Marília, outro tipo de família, que são os transtornos disruptivos. É muito esquisito esse. Esse é o que gosta de confrontar os outros. Chama TOD, transtorno opositor desafiador. A mãe diz assim: vamos para a escola, eu não vou. Não, você vai, não, você não vai. Se você me bater, eu falo para você ficar lá. Aí a filha chega em casa com o cabelo todo azul. Quem pintou esse cabelo? Eu decidi pintar. Você tem 8 anos, sim, mas eu pedi, minha amiga me trouxe uma tinta e eu passei no meu cabelo. Desobedece, não aceita comando, adora confrontar. Se é para comer isso, eu quero comer aquilo. Se é para comer aquilo, eu quero comer isso. Se é para dormir, quero ficar acordado. Se é para acordar, quero dormir. Se está na hora da gente viajar, não quero ficar em casa. Mas está todo mundo no carro para ir embora. Não, mas eu não quero ir agora. Mas minha filha, está todo mundo dentro do carro. As malas. Não, eu não quero ir, eu quero ficar. Eu sou de menor, você não vai me deixar mesmo? Então eu vou ficar. Vai ficar todo mundo porque eu não quero ir. Transtorno opositor desafiador.
é uma tentativa de descobrir se somos amados ou não. Só que é uma taça que nunca enche. Tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que diz assim, não diz exatamente isso, mas é mais ou menos assim: quero que tu me digas todos os dias da tua vida que tu me amas. Na verdade, eu quero que tu me repitas isso de hora em hora. De 5 em 5 minutos. Não, eu quero que tu me digas isso sem cessar, que tu me amas, me amas, me amas, me amas, me amas. Porque quando tu dizes que tu me amas, eu acredito. Quando tu calas, me vem a dúvida. Então tu não pode parar de falar que tu me amas, porque senão eu fico desconfiado que tu não me amas mais. É uma doidice, né? No opositor desafiador, eu quero que você me prove que você me ama. Então eu provoco para ver o que você faz. Eu faço intencionalmente para ter certeza de que você continua me amando. Só que a estratégia de tentar provar esse amor é muito esquisita, né? Mas é assim, é a forma de funcionamento da mente. E a gente precisa reprogramar o indivíduo para que ele encontre outras estratégias para que ele se perceba amado, senão apenas porque a pessoa consegue lidar com as coisas erradas que você faz sem perder a paciência com você. São os transtornos opositores muito complicados. Existe uma outra família de transtornos também da área da neurose, que são os transtornos alimentares. Bulimia, anorexia. A pessoa não come, está só a capa da gaita, aí vai na frente do espelho. Não tem essa expressão aqui, não? Lá dos meus lados tem. Não, vocês entendem que a pessoa está só a capa da gaita. Então, está só a capa da gaita e se olha no espelho, estou muito gorda. Preciso emagrecer mais 10 quilos. A pessoa não tem mais nada, só está a pele em cima do osso. Problema de distúrbio alimentar. Tem a bulimia, que a pessoa come e depois vomita tudo que come. Sente culpa porque comeu, vai engordar, vomita. E mais um conjunto de transtornos dessa ordem. Meu Deus, o quanto a gente pode oferecer na casa espírita para os transtornos dessa ordem. Porque para esses é possível que se estabeleça o restabelecimento da saúde. E eu não estou dizendo isso que a gente vai abandonar o psiquiatra e que vai abandonar o terapeuta. Não. A gente vai trabalhar com as 3 forças. Porque quando você tem um adoecimento mental dentro de casa, é como se você estivesse numa guerra, né, Paulo? Está dando uma guerra. E quando você deflagra uma guerra, você não diz assim na guerra, manda a marinha para essa guerra. Quando deflagra a guerra, vai com as 3 forças. Vai com o exército, marinha e aeronáutica. Você tem que vencer a guerra. Então a marinha é exatamente o psicólogo que vai cuidar das lágrimas da pessoa, não vai cuidar das águas. Então o psicólogo vai cuidar do choro, das lágrimas, da tristeza. Ele aqui. O exército é que vai cuidar do território, é o psiquiatra que vai cuidar do físico. E a aeronáutica, que vai cuidar dessa coisa mais etérea, é a religião. Então tem que ter exército, marinha e aeronáutica. Se for sem as 3 forças, você pode correr o risco de perder a guerra. Então mobiliza o terapeuta, mobiliza o psiquiatra e mobiliza a fé para ter mais força. E se a guerra ficar feia, entram 5 forças, tá? Entre o bombeiro e a PM também vai para a guerra. Quando o negócio fica feio, o bombeiro e a PM vai também. O bombeiro são os amigos. E a PM é a família. Levanta. Vai tomar banho. Volta. Deita. Come. Tem que ter a PM e tem que ter o bombeiro para fortalecer a terapia da pessoa. E aqui a fé tem um poder maravilhoso para oferecer para nós. Isso significa dizer que as instituições espíritas, sem descurar da evangelização infantil, da tarefa doutrinária, do trabalho referente à assistência social, da mediúnica, da arte, de tudo que faça, a juventude, etc., tem que ter um espaço para cuidar do adoecimento mental. Gente, nós somos o melhor instrumento para tratar dessas pessoas. Não é nenhum demérito como quem está lá fora das outras doutrinas.
Mas para adoecimento mental, nós somos o melhor instrumento. Talvez para quem seja apenado, a gente não tenha a melhor doutrina para quem é apenado. Porque o apenado vai dizer para nós assim, e aí? O que vai acontecer comigo? Vai ter que encontrar com quem você machucou, tem que resolver a sua vida. E aí, mas vai? Ai meu Deus, então tem uma caminhada longa pela frente. Aí chegam outros companheiros de outra religião e dizem assim, não, se você se entregar a Jesus, reseta para trás, zero caixa, você está pronto. Então eu quero essa, que é muito mais legal, né? Porque eu vou nessa linha e resolveu tudo que eu tinha de tendência para trás. Então, de repente a gente vai levar uma mensagem e o apenado pode dizer, mas isso daí eu não gostei muito não gostei dessa. Mas para trabalhar adoecimento mental, para trabalhar luto, para trabalhar depressão, para trabalhar ansiedade, para trabalhar transtornos de diversas ordens, meu Deus do céu, conflitos familiares, meu Pai do céu, que mensagem pode ser melhor do que essa que nós possuímos, que está nas nossas mãos, e a gente às vezes não está tendo a atenção devida com relação a isso. Então, sem descurar das outras tarefas, é muito interessante. E aqui temos várias instituições espíritas presentes, que a gente reflita sobre a possibilidade de nós criarmos nas nossas casas um dia específico para o atendimento desse tipo de situação. Um trabalho que seja voltado para acolher as pessoas que padecem. Para acolher. E certamente algumas casas aqui vão dizer assim, já tem isso 40 anos que a gente tem isso na nossa casa. Estamos tranquilos porque a gente cumpriu o papel. Vamos ver? O trabalho de atendimento espiritual ele é feito de 9 passos. 9. Será que a gente está cuidando de todos os 9? Ou está ficando alguma coisa pelo meio do caminho? O primeiro passo que a gente tem que cuidar é do aspecto referente ao atendimento na checada, a recepção. Quem vai para a recepção da casa espírita? Uma múmia que distribui mensagem? Porque não adianta se tiver uma pessoa... Não, fulano é muito perturbado, bota na recepção. Cara, não põe. Não coloque alguém na recepção, porque ele é o cartão de visita. Coloque a pessoa que melhor pode entender a alma humana. Coloque alguém que verdadeiramente olhe no olho da pessoa, que diga que ela é muito bem-vinda, que não trate as pessoas como número. Então, o atendimento espiritual da casa espírita, no acolhimento da porta, precisa ser designado para alguém que tem amor de sobra. O que mais ama deve estar na porta para receber as pessoas, para poder olhar no olho da pessoa e dizer com o coração, não é mecanicamente. Eu podia estar roubando, podia estar assim, mas eu estou aqui vendendo house. Não precisa decorar um texto, não é para decorar um assunto. Boa noite para vocês, está muito bem-vindo à nossa casa, porque a nossa casa não é isso. É você olhar para as pessoas, sentir. Uma veio porque o filho faleceu, a outra porque está depressivo, outro porque o marido abandonou, a outra está com câncer, outro fulano está com um problema grave dentro de casa, o outro perdeu o emprego. Nossa, as pessoas estão tão machucadas. Tem que ter alguém para fazer isso. Então, nessa primeira parte do trabalho, tem que tomar atenção com relação a isso. Uma segunda parte do trabalho, que também é muito importante, é o passe. As pessoas precisam ser atendidas pelo passe. Eu vi algumas instituições, eu não vou dizer que isso seja certo ou seja errado, mas eu vi algumas instituições, só para vocês verem como é que funciona, que dá o passe antes. Dá o passe antes, a pessoa vai para o salão e depois vai embora. E vi outras que a pessoa assiste a palestra, toma o passe e vai embora. E os que dão o passe antes, assim, a gente dá o passe antes para que a pessoa fique melhor e ela consiga se concentrar mais na palestra. E os que dão o passe depois, assim, a gente dá o passe depois porque a pessoa ouve, se esclarece, aí para ela ir embora a gente dá o passe para ela ir. Então vejam como essas estratégias, elas têm justificativa de parte a parte. A gente vê como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode realizar esse trabalho.
de maneira séria. Na obra de André Luiz, Missionário da Luz, ele fala que os companheiros que atuam na casa espírita, na tarefa do passe, são os mais graduados espiritualmente, são os que ficam no passe. Então a gente precisa ter uma atenção muito particular com essa atividade na casa espírita. Agora veio para cima de mim. Uma terceira peça do trabalho de atendimento que a gente tem é a água fluidificada. Tem que estimular as pessoas a levar a garrafa, que as pessoas consigam levar para casa. Fluidoterapia é muito importante. Estimular com que elas em casa também produzam água fluidificada. Mas é importante que essa terapia seja feita. E como a gente sabe, não precisa destampar a garrafa, pode ficar trancadinho, não tem problema. Os fluidos vão magnetizar a água. Então, assim, estimular as pessoas a ter essa terapia também é bom. Então, você vai oferecer o atendimento ali na entrada, a recepção, você vai ter ali o passe, você vai ter a água fluidificada, que pode ser esse passe antes, pode ser depois, é gosto, não sei, depende de como é que é a orientação de cada federativa, de cada ambiente. Isso não é uma coisa que esteja firmemente posta dentro do movimento espírita. E a gente tem outros instrumentos que se seguem a esse. Nós temos também como estímulo do trabalho a preocupação de que a prece seja cultivada pelas pessoas. Então, estimula as pessoas a orar. Nós, ocidentais, não temos o hábito de orar. Não temos o hábito de nos conectarmos à divindade. A gente precisa estimular as pessoas para que elas criem o ato da prece, para que elas tenham mais tempo de conexão com o divino. Isso é muito importante para que a gente faça o trabalho que tem que ser feito. Uma outra parte do trabalho, já falei da recepção, falei do passe, água fluidificada, falei da prece, é o evangelho no lar. Isso é fundamental. Fazer um trabalho de atendimento espiritual, você tem que trabalhar as pessoas para que elas atuem no trabalho de fazer em casa o evangelho no lar. Então, o grupo que desenvolve a tarefa de atendimento espiritual tem que ter uma subequipe para a implantação de evangelho. Será que vou mandar o pessoal quarta-feira lá na sua casa? Aí vai uma equipe que só faz isso. Visita a família, faz o evangelho no lar algumas vezes, todo mundo já entendeu, então agora vocês vão fazer sozinho. Aí vai para outra família. Então, é importante que se faça isso para acender uma luz no lar. É um momento que a família se reúne, que ela ora em conjunto, que ilumina a casa, que a gente tem a chance de pensar de maneira diferente. Passou o dia inteiro assistindo aquele programa da tarde. Ele matou. Então, pelo menos uma vez por semana a gente para dar uma orada para ver se dá uma aliviada no ambiente. Senão, não descarrega nunca. Então, a gente orar, refletir, mudar de pensamento é muito interessante pela presença das entidades que vêm para nos ajudar nesse momento. Então, ali, o trabalho da prece, importante. O trabalho do evangelho no lar, meu Deus, espetacular. Aí nós temos aqui uma sétima parte desse nosso trabalho, que é a chamada reunião mediúnica. O bom trabalho de atendimento espiritual, ele tem uma reunião mediúnica de suporte. Ele não atua, esse é o sexto. É o sexto, né, Maria? O sexto. O bom trabalho mediúnico, o bom trabalho de atendimento espiritual, ele tem que ter um suporte. Ele tem que ter um suporte mediúnico. Então, tem que ter um grupo mediúnico que dá suporte ao trabalho. Geralmente, não é obrigatório, esse trabalho espiritual que é feito, ele recebe o nome das pessoas em tratamento. E aí eu já vi algumas práticas, eu deixo para vocês pensarem. Práticas em que o nome das pessoas que estão em tratamento são lidos. Você não vai querer ler. Os espíritos sabem para que vai ler o nome. Mas já vi trabalhos em que lê o nome das pessoas. E eu mesmo me questionava, para que lê, gente? Os espíritos estão sabendo, vai ler. É porque durante a reunião mediúnica, quando ela vai começar que você lê, os médiuns sentem energias quando os nomes são lidos. Depois ele diz, aquela entidade que a gente recebeu,
estava em tal situação, é do nome aí do caderno, logo no começo, eu leio aí para mim. Esse cara aí, ó. Quando você leu esse nome, eu senti que a entidade se aproximou. Então, ajuda você a ter uma percepção de como é que está se dando a dinâmica das comunicações em relação aos nomes que o caderno possui. Não é uma obrigação. Estou só colocando para a gente ver como é que isso funciona. Agora sim, o 7. Atendimento fraterno pelo diálogo. Você tem que ter um momento para conversar com as pessoas. Tem que ter. O bom trabalho de atendimento espiritual precisa ter uma equipe que conversa com as pessoas. Não é para dar consulta mediúnica, pelo amor de Deus. Não é para atender mediunizado ninguém. É para atender igual gente do aquém, não é do além. Você vai conversar com a pessoa. Olha, a doutrina espírita pensa assim e tal. Você mostra como é que a doutrina espírita interpreta e deixa a pessoa a par das coisas, deixa ela decidir. E a pessoa diz assim, o que você acha? Eu separo ou eu não separo? Você não vai decidir pela pessoa se ela vai separar ou não. Só, se você decidir por isso, tem essa consequência. Tem essa aqui, tem essa aqui. Você pensa o que é melhor. A doutrina espírita fala dessa forma. Agora você decide o que você acha mais interessante. Mas um trabalho de atendimento espiritual precisa ter uma equipe para conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas querem só falar. Só dela falar, ela já se alivia. Porque às vezes ela não tem aonde falar sobre aquilo. E ela chega nesse ambiente onde há uma pessoa que possa lhe transferir confiança, ela então tem a condição de oferecer para ela uma proposta de revisão daquilo que essa pessoa está pensando na vida. Então é uma coisa muito, muito interessante que exista o trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo. O atendimento fraterno a gente mais ouve do que fala, tá? E a gente nunca balança a cabeça assim. Sempre balança a cabeça afirmativamente. Aí eu peguei e joguei a minha mãe no asilo. Aí você balança afirmativamente. E o meu pai eu joguei na rua. Você balança afirmativamente. Se você balançar negativamente, joguei minha mãe no asilo. Aí ela não conta mais nada. Mas foi assim, só foi uma coisa assim que me deu, né? Quando eu fui lá, busquei de volta e tal, pronto. Ela não vai abrir mais, porque você demonstrou que você condenou a ação dela. Não é o fim. Para que ela fique à vontade para ela falar. Tem várias estratégias, né? A cadeira de quem fala tem que estar sempre de costa para a porta. E a cadeira de quem ouve de frente para a porta. Porque se a pessoa chorar, você preserva a pessoa. E se alguém quiser dar um recado, a pessoa abre a porta. Se você estiver de costas, não tem como você receber esse tipo de recado. Atendimento fraterno pelo diálogo não compete com palestra, tá bom? Estou fazendo atendimento, a palestra começa a... Não, fique aqui, depois você vai para casa. Não, começou a palestra, para o atendimento. O Centro Espírita não tem guru. Para o atendimento, vai para a palestra. Vai lá. Mas o fulano vai falar, é muito ruim. Palestra. Nós não temos aquela figura do Centro Espírita que vai ser o oráculo, que a pessoa vai para lá fazer aquela fila e vai responder. Não. Você vai atender no atendimento fraterno até o horário da palestra. Vê o horário da palestra, suspende, você vai para o salão para assistir a palestra e depois vai para casa, toma um passe ou não, sei lá. E o penúltimo desses elementos, o oitavo desses elementos, é a questão da ênfase para a transformação moral. Isso é o mais importante. Talvez o mais importante de todos é que a gente consiga fazer a transformação moral. A insistência de que a pessoa faça a sua mudança. Faça a sua mudança. Se eu bem me lembro, eu falei 8 já. Então está faltando 1. Falta a palestra. A palestra que a gente oferece no trabalho de atendimento espiritual, ela tem que ser curta, que a pessoa não está em condição de ficar ouvindo uma palestra comprida, e ela tem que ter um conteúdo específico para atendimento espiritual. O atendimento tem que ser esclarecedor e consolador. O que a gente tem que focar é no atendimento da necessidade das pessoas.
e não na curiosidade doutrinária que a pessoa tem. Se ela tem curiosidade doutrinária, vá para a palestra doutrinária, vá para o ESD. Atendimento espiritual não é para a gente ficar entrando no buraco do queijo, gente. Você tem uma pessoa, amiga sua, que perdeu o filho, aí você diz, vá para o Centro Espírita, assistir uma palestra, vai ser bom para você. Vá no dia do atendimento espiritual. Tá bom, então eu vou chegar lá, senta, coitadinho. Tema, perispírito. Por que eu vou falar de perispírito para quem perdeu o filho? Perispírito é um tema muito interessante, mas não para esse trabalho. Isso é lá para o ERG, para a palestra doutrinária, sei lá para onde, mas para atendimento espiritual não é. Aí a pessoa ouve aquilo, o perispírito pode modelar, porque de acordo com o pensamento do espírito, meu filho morreu e eu não consigo conectar isso. Aí você vai com a pessoa e diz, não faça isso não. Trouxe essa mulher aqui, ela perdeu o filho. Usa o evangelho para trabalhar. Tá bom. Volta na semana seguinte. Aí, vamos hoje usar o evangelho segundo o Espiritismo. Nosso tema de hoje, Moisés. Aí tome de Moisés, que entrou numa cestinha, abriu o mar vermelho. Aí você fica vendo, meu pai do céu, o que é isso? Não, meu filho, use as coisas que Jesus falou. Vou usar. Na semana seguinte, lá vem a mulher de novo, perdeu o filho. Nova palestra, agora tirada do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E toma. Então não dá. Os assuntos para atendimento espiritual têm que ser perdão, reencarnação, não reencarnação no sentido técnico, mas reencarnação no entendimento da lei de causa e efeito, auto-perdão, caridade, influência espiritual, benfeitores espirituais, obsessão. Isso é assunto para a gente estudar. Mundo espiritual, imortalidade da alma, nossos parentes vivem. É isso, você tem que pensar. Outro dia eu fiz isso. Peguei esse monte de transtorno aí, Marília, botei assim tudo num papel e fui estudar o que causava. Aí fui vendo os problemas. Por que dá depressão? Isso causa isso aí. Por que tem ansiedade? Aí, por que tem transtorno parafílico? Aí fui pegando os problemas. Depois eu botei todos os problemas e disse, bom, que conteúdo doutrinário eu deveria dar para ser o antídoto desse problema? Aí eu montei até um programinha do que a gente tem que entregar para ser o antídoto. Ninguém vai chegar lá e dizer, hoje nosso tema é a culpa. Não vou falar de culpa. O que eu vou falar? Então eu vou falar de auto-perdão. Não vou falar de culpa. Ou então eu vou falar sobre ideação suicida. Hoje vamos falar sobre ideação suicida. Não, vou falar de valorização da vida. Vou falar de vida, não vou falar de morte. O próprio programa tem que ser um programa todo voltado para o acolhimento das pessoas. Você esclarece, é lógico, mas você também faz o trabalho de acolhimento desses indivíduos. Está passando da hora da gente rever nas nossas instituições esse programa de trabalho em termos de currículo, de conteúdos que a gente vem oferecendo para as atividades de atendimento espiritual. Porque às vezes a gente tem o atendimento espiritual, mas o currículo não está bom. Então a gente precisa rever que currículo a gente está, que conteúdo de palestra. Não é Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo. Não. Bota só o tema de consolo. Consola as pessoas que estão sofrendo. Cuida dela, esclarece, mas consola. E como último ponto, para a gente poder almoçar, que está todo mundo já em dócil, louco para ir para casa, a técnica que a gente usa para poder levar esse conteúdo. Nós estamos muito acostumados a trabalhar no centro espírita num salão assim cheio de gente, em que você trabalha um conteúdo unidirecional, você fala e as pessoas só têm ouvido e não têm boca, né? Você fala, todo mundo ouve e depois vai embora para casa com quem entendeu. De repente, nesses grupos de atendimento espiritual, a gente precisa rever até a própria técnica de trabalhar isso, Raquel, na forma de roda de conversa. Senta em círculo. Em vez de fazer um salão com 50 pessoas, faz 3 grupos.
Bota as pessoas em grupo, olha, aí deixa as pessoas em roda, bota crachá. O que você acha? Lê um trechinho. O que você acha? A gente pode, inclusive, se for o caso, Érica, dividir as pessoas por tipo de dificuldade que ela tem. Não é que você vai dizer assim, a senhora está em lutar, a senhora vai para o grupo do luto. Você não vai dizer isso para a pessoa. Mas você vai dizer, a senhora vai para o grupo A, o grupo B. Ou dá um nome, é luto, o grupo Maria de Nazaré. O grupo de Manuel Filomeno, o grupo depressão, é o grupo Joana de Ângeles. Pronto, vai para lá, o grupo Joana de Ângeles. Ou dá número, dá cor, sei lá, faz qualquer coisa. Mas não chama de grupo. Ah, essa é do grupo dos depressivos, né? Ah, então você vai para aquela. Vocês são da ideação suicida. Gente, o pessoal do grupo da droga, dessa forma. Mas a gente pode fazer um atendimento mais temático nas nossas casas. Se eu tenho uma casa espírita maior, eu posso pensar na possibilidade de botar em círculo para que as pessoas falem. E às vezes a gente quer fazer um trabalho de atendimento às pessoas e não ouve o outro. Então, por exemplo, para trabalho com enlutados, você tem que reconhecer que você vai levar o conteúdo doutrinário desse tamanho, mas a maior parte vai vir deles. Porque eles vão contar. Você vai contar um negócio, isso que eu queria falar. Você falou aí, tem a ver muito com meu filho, porque quando meu filho morreu, eu passei por isso, assim, aí a pessoa chora. Aí você pergunta, alguém aqui viveu essa experiência e quer contar? Aí você pega alguém que já curou para tratar o que está curando. E aí você vai curando um com o outro. Esse cura o outro, que cura aquele. Aí você vai usando as pessoas e você vai aparando com o conteúdo doutrinário aonde precisa. Aonde não precisa, deixa o grupo se curar. Deixa o grupo se tratar. Aí você tem aqui um grupo só de famílias que tem problema com droga. E aí você, como é que você está tratando isso? Ah, eu fiz isso, fiz assim, deu esse jeito, meu filho fez assim. E a gente vai aprendendo a descobrir que nós não somos a única família com drogada em casa. Que os outros também têm. Como é que ele funcionou? Deu certo o que você fez? Em casa funcionou assim, então vamos tentar fazer. Então essas estratégias são muito importantes. E o Centro Espírita pode fazer um trabalho maravilhoso. Olha, a gente pode criar um grupo de enlutados, pode criar um grupo relacionado com pessoas com depressão, da ideação suicida, os problemas de droga. Meu Deus, quantas a gente pode ter? Ou se o centro é pequeno, faz um só, bota todo mundo junto, põe no círculo e trabalha em círculo, não trabalha fazendo palestra, mas deixa com que as pessoas falem. Ajuda todo mundo a se perceber como sendo igual a todos os outros. Conte que você também tem dificuldade, eu também não estava em casa. Também passo por isso, também perdi um filho, também tenho um filho com problema de droga, também tenho um filho com ideação suicida, também tenho um filho que se suicidou. Nossa, isso ajuda demais o público a olhar e dizer assim, ele superou, passou pela dificuldade, superou. Então, nesse período da chamada transição planetária, nós estamos sendo convocados a uma mudança de cenário do movimento espírita. Sem abandonar a visão de que fora da caridade não há salvação, com um trabalho assistencial, a gente precisa criar musculatura em duas grandes áreas. As lives, para atender aqueles 5 grupos que têm dificuldade de vir, e fortalecer as tarefas presenciais do atendimento espiritual, porque o adoecimento está muito grave, gente. Nós não podemos nos omitir nessa magistral tarefa de levar a mensagem consoladora da doutrina espírita. Nas nossas mãos repousa o poder de mudar vidas. Nós podemos transformar e salvar pessoas do suicídio. Às vezes achamos que somos pessoas inexpressivas, mas a nossa capacidade de agir pode mudar a história de outras pessoas. Não nos ocultemos mais. Façamos o trabalho que nos é próprio e entreguemos os nossos corações a serviço de Deus e do Cristo, para que Ele nos use como instrumento no grande trabalho de construção na terra do reino de regeneração. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.